Então, amados, lemos a palavra de Deus. Nesta introdução aqui, queremos falar da vida de Jacó. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós, como está escrito lá em Isaías 41:14, diz assim: eu te guardarei, eu te guardarei. Assim, vemos isso na vida de Jacó. Nós estamos ainda no início deste ano, hoje, dia 16, estamos planejando desde o final do ano, festas, planejamos o que iríamos fazer, vamos fazer neste ano. Conforme a palavra de Deus diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Por isso, devemos fazer planos, mas firmados na palavra de Deus. Mas, assim, é aquilo que Deus tem para nós, porque Deus controla o ritmo da nossa vida. Deus controla o ritmo da nossa vida. A história de Jacó é uma história conhecida, muito conhecida. Primeiro, o nome, enganador, usurpador. E por astúcia ele tomou para si a primogenitura e a bênção que é do seu irmão. Não vamos falar aqui especificamente como isso aconteceu. Vamos fazer um resumo da vida dele, conforme nós estamos ouvindo. Então, veja já a situação de Jacó, pelo seu próprio nome: enganador, usurpador. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Vamos ver agora a sua viagem e o sonho que Deus colocou para ele. Veja só, está escrito aí, os irmãos podem até acompanhar depois e ler essa passagem aí. Jacó, após receber a bênção do pai Isaque, parte para uma terra distante para fugir do seu irmão Esaú, que tinha sido enganado. Esaú queria matá-lo, mas ele foge da presença do irmão. Mas o pai abençoa o filho. O pai deve abençoar o filho. Imagina Jacó despedindo do filho. O filho ia para uma terra distante. Não sabia como ele iria, ou se ia chegar lá, se um dia voltaria. Mas pelo que sabemos pela Bíblia, esse trajeto dele, só o avô Abraão conhecia. Isaque, seu pai, não menciona que foi para esse local que Jacó iria, e nem ele também. Agora ele parte para essa terra. Mas imagine Jacó abençoando o filho que ia para esse local. O pai mandou ele ir para Padã Arã. Hoje Padã Arã, no mapa, está lá na Turquia. E segundo historiadores, a distância entre Berseba, que Jacó morava, Isaque morava ali, até Padã Arã, pela rota, uns ditam 750 quilômetros, outros 643, até 850 quilômetros. Então veja quanto que Jacó teria que caminhar. Mas o interessante aqui que nós vamos observar foi algo impressionante que aconteceu na viagem de Jacó. Vamos prestar atenção aí. Cansado, exausto,
e só, em determinado local, preparou uma cama, coloca uma pedra como travesseiro, deita e dorme. Olha, cansado da viagem, prepara um local, ele chega no local, não é estalagem, um local ali que ele achou que dava para dormir. Prepara uma cama, coloca uma pedra, deve ter forrado com alguma coisa, deitou e dormiu. Mas teve um sonho. Uma escada que ligava a terra e o céu. Anjos desciam e subiam. E Deus falava com ele em uma visão profética. Deus fala conosco de várias maneiras. Fala por revelação interior, fala pela palavra, de maneira que Deus quer falar, Deus fala. Falou com Jacó neste sonho. Os irmãos podem saber o sonho aí, como foi, através da leitura da palavra de Deus. Ele acordou impressionado com aquele sonho. Teve uma conscientização da presença de Deus ali. O Senhor está presente neste local e eu não sabia. Ele chegou a essa conclusão. Olha, Deus está presente na natureza. Deus está presente em todo local, na criação. Por isso, ele percebeu ali a presença de Deus. Ele pega, unge a pedra, utilizada como travesseiro, com óleo, simbolizando a casa do Senhor, templo do Senhor, que mais tarde foi Betel. Está escrito aí no versículo 22, que lemos, 28, 22, fala, ó, esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Vejam esse sonho, esse propósito profético de Jacó. Então, aí percebemos que, através desse sonho, Deus começa a trabalhar na vida de Jacó. Deus já começa a trabalhar na vida dele, transformar o seu coração. Agora vamos ver como é que ele chegou lá, como é que foi esse casamento, depois de percorrer, andar todo esse percurso. A Bíblia não fala quanto tempo ele demorou, mas chega lá. Vamos ver o seu casamento e o compromisso que ele assumiu ali com Labão. Então ele chega a Padã Arã, encontra com Raquel no poço, aquele poço que anteriormente Eliezer, servo de Abraão, foi lá nesse mesmo local buscar uma esposa para Isaac, Rebeca. Ele chega neste poço aí e para ali, fica observando e encontra Raquel nesse poço. Começa a conversar, se identifica, chora. Aí vão para a casa do tio. Veja o que aconteceu ali. De cara, ele já amou Raquel, gostou dela. Lá com o tio, ficou uns dias, acabou fazendo um compromisso com o tio para se casar com Raquel. Trabalharia para ele por 7 anos para casar com Raquel. Era o costume da época. Trabalhava pela esposa. Mas algo também impressionante aconteceu aí no final desse tempo. Quando era para receber Raquel como esposa, recebe Léia, sua irmã, no lugar. Ele ficou atordoado, foi enganado, sentiu que foi enganado. Quer dizer, a mesma situação que o irmão sentiu lá quando também foi enganado por ele. Então foi enganado pelo tio. 7 anos de serviço
considerados perdidos. Veja bem, 7 anos, não são 7 dias. Aí, teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, que amava. Quer dizer, o amor faz isso. O amor excede todo o entendimento, diz a palavra de Deus. Então ele trabalha mais 7 anos, não mediu esforço para conseguir, não desanimou. Puxa, e agora? 7 anos, mas não, se propôs a trabalhar mais 7 anos para ter aquela pessoa, aquela moça que ele amava. Vamos ver agora a prosperidade da casa de Labão. Está escrito na tela aí o texto, você pode ler. Olha, enquanto Jacó esteve lá, a Bíblia diz que Deus prosperou a casa de Labão. Foram 14 anos de serviço prestado por Jacó. Deus também prosperou a casa de Potifar quando José estava presente ali. José foi vendido por seus irmãos, esteve lá no Egito, na casa de Potifar, e a Bíblia diz que Deus também prosperou a casa de Potifar pela presença de José. Aqui também temos essa bênção de Deus. Labão já era próspero, com mais a presença de Jacó, prosperou mais ainda. Agora, amados, veja a visão profética de Jacó e a execução dos planos que Deus tinha colocado. Deus trabalhou no coração de Jacó. Olha, o tempo de trabalho, 14 anos, as consequências, o dia a dia, mudaram suas atitudes. Então, o tempo de serviço, as consequências, o dia a dia, mudaram suas atitudes, reconheceu que Deus estava com ele. E durante esse tempo, esses 14 anos, ele formou a família, as 12 tribos de Israel. Então ele trabalhou, formou a família, tinha esposa, tinha filhos. Trabalhando ali, chegou um determinado momento que ele parou para pensar. Já tinha os filhos grandes, tinha as esposas, concubinas. Ele chegou a um ponto que precisava trabalhar para si, precisava trabalhar para a família. É o dever dos pais, trabalhar para a família, e não só para Labão. Com isso, ele conversa com o tio, quis voltar, o tio insistiu para ele ficar, fizeram um novo trato, fizeram um novo acordo, iria trabalhar para Labão e ao mesmo tempo trabalhar para a família. Agora, não só para Labão, mas para a família também. Ele imaginou, pensou, conversou com os filhos, agora ele tinha os filhos para ajudar. Olha, assim somos nós. Nós temos que ter essa visão profética. Com a experiência adquirida, imaginou o que ele queria. Quando ele fez esse novo trato com Labão, ele passou a imaginar
o que ele deveria fazer, como fazer. Assim é a nossa vida. Quando temos algo para resolver, quando temos um trabalho para realizar, nós temos que imaginar o que nós queremos e como queremos. Devemos imaginar o que queremos para este ano, visualizar, ter na cabeça aquilo que queremos e planejamos. Quando Davi foi construir o templo, ele sentiu no coração um desejo de construir um templo para Deus. Então, na oração, ele clama pela promessa de Deus: faze como falaste. Olha, faze como você imaginou, como você planejou, como você falou. Assim foi Jacó. Ele visualizou, colocou na cabeça aquilo que tinha que fazer. E assim sucedeu. Seu rebanho cresceu como ele havia imaginado. Veja só, versículo 37 desse texto, diz que ele cortou varas de álamo, avelã, que dá frutos. Rebanho frutífero. Ele imaginou um rebanho frutífero. Cortou varas de castanheira. Castanheira é uma madeira forte. Então ele imaginou um rebanho forte. Ele visualizou um rebanho frutífero, visualizou um rebanho forte. Então, o que aconteceu? Ele cortou essas varas, colocou na frente do rebanho, nas fontes de água, onde o rebanho descansava para cruzamento. Lendo o texto, os irmãos vão perceber que ele arquitetou lá um rebanho malhado, um rebanho riscado. Aí ele ia separando. Separou um rebanho para o seu tio Labão e separou para ele um rebanho. E Deus estava com ele. Olha, não que as varas tinham poder, mas a fé em Deus o fez prosperar. Todo aquele processo que ele fez de cortar as varas, colocar na frente do rebanho quando o rebanho ia tomar água, ou quando o rebanho ia descansar no cruzamento, colocava as varas ali. Não é que as varas tinham poder, mas a fé que ele tinha no coração, aquilo que ele tinha colocado para Deus, o fez prosperar. Assim, também é as nossas vidas. Nós devemos agir com fé. Hoje de manhã ouvimos o presbítero Marcos trazer uma mensagem, quando também ele falou da fé. Nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui nós já vemos que Jacó estava exercendo a fé. Por quê? Porque ele estava agindo já não por si só, mas ele já tinha cuidado com a família, tinha cuidado com o trato que ele fez com seu tio. Então ele tinha que dar conta. Ele tinha que dar conta da sua família e tinha que dar conta também de Labão, para que Labão não tomasse prejuízo, para que o trato fosse cumprido. Amados, quanto de nós às vezes desanimamos? Quantos param no meio do caminho? Acho que não vai dar certo. Mas
nós vemos aqui, pela presença de Deus, pelo ato de Jacó, vimos que ele não estava sozinho. Para começar, quando ele saiu de casa, ele recebeu a bênção do pai. Então ele não foi assim, de mão banando, mas ele levou a bênção do pai. Conforme nós falamos, o pai deve abençoar o filho. Aqui já vemos um Jacó próspero, já vemos um Jacó com uma família, com 12 filhos, agora trabalhando para si. Vamos ver isso na conclusão de tudo aquilo que nós falamos e aplicações para nossas vidas. Gênesis 31, 38, 42. Você pode acompanhar aí. Olha, Jacó prosperou. Isso é uma realidade aqui que a Bíblia traz para nós. Voltou para casa rico. Saiu da casa do pai, como diz um ditado aí, com a trouxa nas costas. Agora, ele volta casado, com família e rico. Será que isso só aconteceu com Jacó? Veja o que aconteceu também com José do Egito. José passou momentos difíceis. Ele foi perturbado pela esposa de Potifar. Hoje, no linguajar nosso aqui, assédio sexual. Foi preso, ficou 2 anos na prisão. Aí Deus trabalha com 2 pessoas que foram presas e que tiveram sonhos. Falaram com ele. Ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Os 2 saíram, um foi morto, o outro passou a servir o rei novamente, esqueceram dele. Até que o faraó teve aquele sonho, aí o copeiro lembrou de José. Aqui vemos um Jacó com a bênção do Senhor. Passou situações difíceis, preocupações, noites sem dormir, calor, geada, para cumprir o trato. Não deu prejuízo para Labão. Quando o animal arrebatava uma ovelha, ele repunha, para que o tio não tivesse que falar dele. A família estudou que precisavam deixar a casa de Labão. Perceberam que Labão já não estava mais legal com Jacó. Já olhava para ele com um olhar diferente. O tio já não olhava mais para o sobrinho com bons olhos. A família toma uma decisão de voltar para casa. Jacó, então, começa a planejar a volta para casa. Então chega um momento que Deus fala para ele, volta. Aí ele toma um caminho de volta. Diz a palavra que ele fugiu. Mas passou a recordar do voto que ele fizera a Deus. Servir a Deus. Voto que ele fez. Muito mais. Que Deus seria o Deus dele e que ele daria o dízimo. Então, é uma decisão familiar e eles voltam para casa. Mas não foi simplesmente uma volta,
fácil. Teve problemas. Foi anunciado que ele ia encontrar com Esaú. 20 anos que Jacó esteve na casa de Labão, 20 anos sem ver a família, e o irmão que queria matá-lo, agora vinha encontrar com ele. Veja a situação que ele estava. Então, no texto que está aí, ele planeja esse encontro. Não foi um encontro casual, não, foi um encontro planejado. Mandou espias para ver. E Esaú vinha lá com 400 homens para encontrar com ele. Mas chega um determinado local, vale de Jaboque. Jacó luta com Deus. Nessa luta, algo também impressionante aconteceu. Não conseguia vencer. Perguntou o nome do anjo. Foi ferido na coxa. Mas algo impressionante aconteceu, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Olha, houve uma mudança total, mudança de atitude, servir a Deus e mudança de nome. Assim como Deus também alterou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Aqui vemos um homem transformado. Deus era o centro da sua vida. Será que podemos dizer isso? Que Deus é o centro da nossa vida? Será que não temos um compromisso com Deus? Aqueles que estão ouvindo pela internet, você já fez esse exame da sua vida? Você está servindo a Deus? Você que recebeu bênção, será que não é o momento de agradecer a Deus pelas bênçãos que tem recebido? É preciso pensar. Não podemos, nós devemos, precisamos levar Deus a sério. Nós vamos ter que dar conta da nossa vida. Um dia teremos que nos apresentar diante do tribunal de Deus. É hora de tomarmos uma decisão. Então Deus era o centro da vida de Jacó. A história de Jacó é semelhante a muitos de nós. Deus escreve a história. Deus escreveu a história dos personagens bíblicos. Mais uma vez, eu reporto pela mensagem de manhã, quando foi dito que a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. Lá no início, Gênesis, Apocalipse, não se contradiz, e a história tem começo, tem meio e tem fim. Deus escreve a história. Deus está escrevendo a história da sua vida. Assim como Deus escreveu a história dos patriarcas, como escreveu a história de José, de Abraão, escreve a história de Jacó. Temos que ter a visão de Deus. Isso que o pastor tem pregado aqui. Muitas mensagens nós ouvimos sobre a visão de Deus. Então nós, como crentes, devemos ter a visão de Deus para nossas vidas. E Deus está conosco. A Bíblia diz que não estamos só. O Senhor está conosco. Assim como Ele imaginou, aconteceu. O que você imagina para a sua vida? O que imaginamos para este ano? A resposta
é para cada um de nós. O que nós estamos imaginando para este ano? Veja que os patriarcas tiveram problemas. O avô Abraão teve muitos problemas, mas chegou ao fim. Isaque, pai de Jacó, do mesmo modo. Jacó descreve o sofrimento para Labão. Quando Labão vai persegui-lo de volta, os dois passam a conversar e ele então coloca para Labão: olha o que aconteceu comigo, olha o que eu fiz, noite de sono eu perdi, não dormia, de dia o calor, à noite a geada, tudo isso para dar conta do trato. Devemos levar a sério o nosso compromisso com Deus. Curve a sua cabeça. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, agradecemos porque podemos estar aqui, podemos ouvir a Tua palavra, conscientizar do nosso compromisso para contigo. Abençoa o Teu povo nesta noite, todos nós que ouvimos a Tua palavra, para que sejamos fortalecidos, Senhor, na fé e no amor a Ti. Senhor, obrigado. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ficar em pé, cantar mais um hino, depois teremos uma oração e teremos o cântico da bênção. Vamos cantar agora o último hino que Mateus já colocou para nós lá. Vamos cantar. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Ó Deus, mais uma vez te agradecemos porque podemos